que tem agora um retrospecto interessante. Se você observar os 9 últimos jogos do Flamengo, foram 8 vitórias. 8 vitórias nos 9 últimos jogos do time do Flamengo, contando aí todas as competições, o que é significativo, né? Você ter uma sequência de 9 jogos com 8 vitórias, a derrota foi um horror, foi uma vergonha. 4-0 para o Bragantino, mas 8 vitórias, alguns jogos não foram tão bons, mas o time está crescendo de fato e hoje conseguiu uma vitória muito importante contra o Atlético, que já sabíamos que seria difícil e mais difícil se tornou pelo gol no começo, o gol no começo do jogo. Repito sobre o gol, para não ficar dúvida nenhuma para alguém teimoso ou com problemas auditivos. Eu não marcaria nunca aquela falta, mas acho que na realidade do que é a arbitragem brasileira, aquilo é falta. Ainda mais para um árbitro que deu quase 40. Esse é o ponto, entendeu? Ou seja, um árbitro que não marcasse aquilo e desse 10, 12 faltas no jogo, na Premier League seria assim, na Alemanha seria assim, ok, perfeito. Agora, o cara marca várias faltinhas ali e não deu, realmente é muita falta de critério da arbitragem. Mas já o Flamengo não tem que reclamar de falta porra nenhuma, tem que seguir o jogo, vamos embora. Flamengo não é clube de chororô. Reclamar quando for realmente com motivo. Quando tiver motivo, você reclama. E não foi o caso. Para fazer todo esse estardalhaço, coisa parecida, né? Vamos aqui com o pessoal que está entrando para o clube de membros, agradecendo sempre a Milane de Freitas Araújo, também ao Osmar Serra de Melo, também ao Hugo Galdino, também ao Emerson Emanuel, também ao Aoeds Advocacia, ao Rinaldo Júnior, tá todos eles agora participando do clube de membros. Hoje fizemos a live dos membros durante o sorteio da Libertadores. Podem também mandar comentários sobre os confrontos. O Flamengo joga contra o Olímpia, primeiro no Rio de Janeiro, depois lá no Paraguai. E o adversário seguinte, desde que o Flamengo consiga eliminar a equipe Guarani, né, será o Fluminense ou o Argentino Júnior. Primeiro jogo em Buenos Aires, segundo jogo no Maracanã. Passando aí, pode ser Bolívar, Atlético Paranaense, River Plate ou Internacional, que são daquela lado direito ali, os que estão no bloco de cima. Tá? Vamos então aqui as mensagens também. Doner Lira, como disse na live do final de semana, Bruno Henrique é o melhor reforço do ano, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Diogo Mari chegando do Maracanã, achou Everton Ribeiro muito bem, Ayrton e Gerson mal. Também não gostei dos dois, não. Lado esquerdo, não. E acho que o Felipe deveria ter entrado. Vitor Hugo ter saído antes. Um abraço, Diogo. Valeu. Pé quente, o Diogo estava lá no Maraca. Sebastião Júnior, achei que a zaga do Flamengo falhou e não acompanharam a jogada na hora do gol. O que você achou? Eu acho que o Fabrício Bruno saiu para matar o lance e foi mal. E aí sobrou para o Pulga. Mas o Pulga era um jogador alto, né, Sebastião? Ele tinha que ter feito a proteção corretamente. Ele não percebeu ali no kick da bola a presença do Vitor Roque, que foi malandro, deu uma desviadinha no corpo dele, e aí o Canóbio entrou e fez o gol. Acho que ali eu vi erro do Pulga, e na origem acho que o Fabrício também não foi bem na jogada, não. João Oliveira, parabéns, obrigado. O Arrasca informa é o melhor jogador de atividade do Brasil. Continue o time com vontade em campo. Pois é, né, João? A gente vinha falando muito dessa questão da Arrascaeta, até algumas pessoas, não sei se por má vontade ou por deficiência intelectual, elas ficam tentando insinuar que você é contra. Você acha que eu vou ser contra a Arrascaeta? Como rubro-negro, eu teria que ser um maluco para ser contra o Arrascaeta. Como uma pessoa que vive no futebol, ama o futebol, é óbvio que eu não vou ser contra o Arrascaeta. É um jogador sensacional. Mas um jogador sensacional, gente, ele tem que estar em forma, ele tem que estar apto, ele tem que entregar para o clube que paga o seu salário e para a torcida que o acompanha e tanto o admira. E ele não vinha fazendo isso. Então a gente vai lá e critica. Quando joga bem, está muito melhor fisicamente, aguentando o tranco. Na jogada do pênalti não caiu, seguiu na jogada e tomou a porrada, marcaram pênalti. Então, é outro Arrascaeta. Ele em condições de jogar. Nós vimos jogos do Arrasca esse ano, especialmente. Lembra aquele Vasco e Flamengo, que ele foi substituído pelo Vitor Pereira? E aí o Flamengo venceu o jogo. Entrou o Matheus França e mudou o jogo. E o Vitor fez uma boa substituição, porque, embora o Matheus seja um garoto e o Arrasca seja um jogador consagrado, ele percebeu que o Arrascaeta não aguentava mais, saiu se arrastando de campo. E aí entrou o Matheus França inteiro naquela ocasião e foi muito importante. Na sequência do jogo, para o Flamengo vencer aquela partida, né? Depois quase fez um gol e tudo mais, né? Então você vê que o Arrascaeta precisa estar em forma. Ele tem que estar em forma, como todo jogador. E demorou muito a entrar em forma. Agora que está mais forte, mais firme, aguentando jogar até o final. Hoje saiu 41 minutos extenuado, mas correu muito, né? É outra história. É outra história. É isso que a gente espera de jogadores como ele, como o Gabriel, como o Pedro, como tantos, Everton Ribeiro e outros tantos. E hoje ele foi muito bem. O Flávio Henrique Vasques, que é membro do canal. Boa noite para você também, Flávio. Não é fácil vencer um jogo que se leva um gol no início, ainda mais com um time retranqueiro e violento. Eu acho também que... Achei o time do Atlético violento, mas foi super retranqueiro. 18% de posse de bola. Eu até anotei no intervalo,
os números do OneFootball. Botei aqui no computador, vou até pegar aqui, vou ler os números aqui, os números do intervalo. Tá? No intervalo do jogo, a equipe do Atlético tinha 18% de posse de bola, Flamengo 82%. 6 finalizações do Flamengo, foram poucas finalizações por conta daquela retranca toda, 2 do Atlético, uma no gol do Flamengo, uma no gol do Atlético, mas teve uma bola rente atrás na cobrança de falta do Arrascaeta, né? E eu queria ver aqui, passes certos. O Flamengo, gente, olha esse número, que coisa assustadora. No primeiro tempo, o Flamengo trocou 429 passes. O Atlético, 96. Certos, o Flamengo trocou 401, acertou 93%. O Atlético, 51%. Pouco mais da metade acertou 53%. É muita coisa, né, cara? 401 passes certos contra 51. Pensa bem. Quase 8 vezes mais. É uma diferença brutal. Quer dizer, não jogou o Atlético no primeiro tempo. Fez o gol, ficou se defendendo, rifando bola. Realmente uma atuação que dificulta. Aí é um jogo de paciência e o Flamengo teve essa paciência para virar o jogo no segundo tempo. Quando aí tomou um gol também com cerca de 9, 10 minutos, o Atlético saiu mais para o jogo, aí apareceram espaços. E aí, gente, que é importante essa questão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique entra no momento do jogo, 4 minutos em campo ele fez o gol. Quando o jogo já está com uma outra cara. O Sampaoli foi muito bem na troca, porque ele coloca o Bruno no momento que o jogo se torna a ele favorável. Antes não era. Jogo fechado, não tinha espaço. O Bruno Henrique precisa de espaço. Tanto que depois tem aquela jogada ótima. Depois o Luiz Araújo, surpresa para mim enorme. Eu achei que vai ficar só no banco para se acostumar ali com o banco e com o Maracanã, com os colegas. E o Luiz Araújo recebeu a bola no meio campo. Perdão. Até na hora eu pensei, vai ter que reter a bola, porque não tem para quem passar. E aí passou correndo o Bruno Henrique. E ele fez um ótimo lançamento. A sorte do Atlético na finalização, a bola foi desviada pelo Christian, né? Impedindo que a bola fosse na direção do gol. O Gladson Silva, o que você achou da arbitragem? Péssima. O pênalti aconteceu, já falei da arbitragem também em mais detalhes, muitas faltas, para o jogo toda hora, muito, muito ruim. A arbitragem muito ruim. Não é que prejudicou ninguém, nem um lado nem o outro. Foi decisivo, mas atrapalhou o jogo. Prejudica o futebol. Rogério Anitablian, sigam, inscrevam-se no canal do Rogério. Lá ele fala de política internacional, lá ele fala sobre várias questões relevantes. Ele diz aqui, total acordo com a sua colocação sobre a falta de espírito crítico, aventureiros em todos os campos, falta de qualidade, muito nonsense. É isso, Rogério, está faltando mesmo, né? Realmente é triste ver isso. Obrigado, um abraço e sucesso aí no canal para você. O Alexandre Machado, já falei sobre isso, Alexandre, sobre a falta. Acho que, para quem chegou agora, eu nunca marcaria esse tipo de falta, na minha visão do que é futebol, mas no Brasil marcam toda hora. Então, qual o critério? Marcar esse tipo de falta ou não? O cara deu quase 40 faltas e essa jogada ele achou normal. Qual o critério dele? Eu questiono o critério. Para mim, eu nunca daria falta, e dessas quase 40 faltas, a metade eu não teria dado se eu fosse o árbitro do jogo. O jogo ia correr. O Ednaelton Pereira dos Santos, mandando aqui um Vamos Mengão.